de volta, estamos no mês de setembro, que é um mês muito importante, Setembro Amarelo. Por isso mesmo, o podcast dessa semana se chama Precisamos Falar Sobre Isso. A gente precisa falar sobre muita coisa que a gente cala, ou que a gente finge que não dá importância, ou que não tem peso na nossa vida, mas tem, e muito peso. Por isso, eu convidei hoje a Clarissa Pascoaloto Assis, é psicóloga, é sexóloga em formação, não é? Está concluindo, para que a gente possa abordar de uma forma muito sensível, não é? Com a sensibilidade que exige esse tema, um assunto tão importante. Clarissa, a gente tem acompanhado ao longo dos anos a mulher conquistando o seu espaço de direito, mas com uma sobrecarga, e eu acredito que tem muita confusão nesse papel de mulher poderosa, porque mulher poderosa é muito diferente de mulher com superpoderes. E aí a mulher quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, quer provar que consegue fazer tudo, e lá pelas tantas ela chega em casa sozinha, liga o chuveiro e chora embaixo da água morna. Porque a gente realmente chega uma hora que a gente não está mais conseguindo dizer não, e estamos com o peso do mundo nas nossas costas. Você tem lidado muito com isso, é um prazer te receber. Acho que a gente começa com uma breve apresentação, né? As pessoas te conhecem, mas para quem não te conhece. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu acho que é tão importante falarmos sobre isso, né? Saúde mental, saúde da mulher, sobrecarga. Eu acho que suicídio, tudo isso está muito interligado, né? E sim, eu venho ouvindo muito sobre isso. No consultório, a gente recebe pacientes todos os dias de todo mundo, né? O online eu acho que possibilita isso também. Então, a gente consegue ver realidades diferentes, além do nosso contexto mais próximo, local. E é muito claro, assim, quando a gente chega em determinado ponto que a gente começa a perceber a pressão das pessoas sobre darmos conta de tudo, né? Quando nos tornamos mães, mais ainda. Então, assim, como assim tu não vai dar conta? O que é dar conta? Eu escuto muito isso, assim, mas como é que tu dá conta? Não dando. Isso aí, né? Não dando conta. Muitas vezes é a gente entender que chorar debaixo do chuveiro, pedir ajuda, procurar um tratamento, não é um sinal de fraqueza. Eu costumo falar que é um ato muito corajoso, sentar na poltrona, num consultório, né, de um profissional, para poder falar sobre o que está sentindo, para poder falar sobre o que está acontecendo. É um ato muito corajoso e que a gente leva um tempo até entender, né, quando devemos fazer isso e quando devemos procurar. Então, acho que o primeiro passo nisso tudo é a gente entender que pode pedir ajuda, né? Que não somos super poderosas, assim. Nem tão autossuficientes a ponto de resolvermos tudo sozinhas. Porque aí entra um conflito, né? Assim, as mulheres estão buscando e conquistando muitos lugares incríveis. Só que a cada lugar que a gente conquista, isso acrescenta uma carga, né? Então, também tem isso. E como a gente administrar tudo isso, assim, sem a obrigatoriedade de dar conta de tudo o tempo todo, assim, nesse sentido. Então, eu acho que é nesse lugar, assim, que sim, a gente escuta muito, mas ainda há muito que se conquistar nesse lugar, assim, da mulher entender que pode pedir ajuda e que tá tudo bem não dar conta de tudo, né? Um outro equívoco que eu acho que a gente comete, principalmente com as nossas antepassadas, né? Porque parece que agora que a mulher está sobrecarregada, que agora que a mulher está trabalhando, como se as nossas antepassadas, as mulheres que ainda estão em casa, cuidando da casa, dos filhos, a mulher lá no interior que tinha uma sobrecarga de trabalho imensa, como se ela não trabalhasse. E eu não sei se acontece com você, se aconteceu, mas comigo e com muitas outras mulheres acontece que no momento que você diz, não, então eu vou cuidar do meu filho nesse momento, depois que eu tive o bebê, eles pensam, então você vai parar de trabalhar. E tu vai só fazer isso, então fazer tu isso. só cuida das tuas filhas, né? Então, sim, é um equívoco muito grande, né? Porque a gente sempre fala sobre isso em casa, quando a gente fala sobre cuidados dos filhos, assim, e da dificuldade que é e da carga que tem sobre estar em casa. A gente ama estar com eles, mas não quer dizer que seja fácil, né? Eu brinquei que eu entrei em férias quando eu voltei a trabalhar na rádio, porque daí eu tinha aquelas horas em que realmente eu conseguia produzir algo, porque demanda uma atenção exclusiva e uma carga emocional muito grande, principalmente com um bebê pequeno, né? E o investimento, eu tenho duas, né? Então, assim, o investimento emocional ali, o tempo todo, né? Em tentar dar conta de tudo, o que na criação dos filhos também a gente tem esse peso, né? De que a gente tem que dar conta como psicóloga, isso a gente toma umas chamadas, assim, o pessoal diz, mas deve ser muito fácil, com certeza, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, assim, Eu né? sempre digo. Porque
a gente tem um conhecimento teórico, sim, e às vezes a gente fica tentando evitar determinados traumas, tomar cuidado com algumas questões, e isso também traz um peso, assim. Aí daqui a Nossa. pouco tu vê, no meio do mercado, uma crise da filha da psicóloga, Nossa, aí né? deu, né? Então é interessante Julgamento. humanizar esse lugar, sabe? Uhum. E por isso que eu falo muito sobre isso de forma natural, assim, entender que antes mesmo de ser psicóloga, sou, né, sou mulher e tem todo esse lugar, assim como todas as mulheres, né? Humanizar o lugar de mãe, de profissional, da mulher do interior que está lá mega sobrecarregada, com inúmeros filhos e trabalho e uma postura machista muitas vezes desse marido que não possibilita essa troca de trabalhos em casa dificulta muito, assim. E o adoecimento, Michele, das mulheres do interior é ainda maior. A gente percebe, assim, eu atendo várias mulheres que moram no interior, assim, Guaporé já é interior, né? Mas, assim, o Sim, interior no de interior. Guaporé, O interior do o interior. interior do interior é ainda maior, né? Porque, às vezes, para buscar ajuda, ainda depende do marido, ainda Só quando depende... chega muitas vezes num ponto crítico. Muito. Então a gente vai pegar, normalmente, vai chegar no consultório as pessoas que já passaram por internação, que já tiveram algum surto, que já tentaram suicídio, que estão com alcoolismo, né? Não só as mulheres, claro, existem toda a gama masculina nisso, mas pensando mais na mulher hoje, só em lugares muito extremos que vão procurar o consultório, sabe? A busca psicológica. E que bom que buscam, que chegam a tempo, mas quantas outras Não buscam? conseguem. Não chegam nesse lugar, quantas mulheres estão em sofrimento intenso cotidianamente, assim, todo dia vivem o mesmo ciclo de sofrimento e não entendem que existe outras formas de viver além daquele ciclo da dor, assim. Então é muito difícil, é muito difícil. Eu escuto ainda hoje, no ambiente machista, a gente escuta muito o homem, não só o homem, como também as mulheres, Sim. falarem assim: ué, você não queria tanto isso? Agora aguenta. Não era isso que você estava buscando? Então agora aguenta. Tá se queixando porque não era nesse lugar que você queria chegar? Agora aguenta. E a gente anda tentando aguentar demais. E aí quando a boca cala, o corpo vai falar em algum momento, né? Então a gente entra em processo de adoecimento. Não faz muito tempo eu falei no Instagram sobre isso, assim, sobre esse processo de adoecer, né? Quando a gente tá muito ansioso, quando tá muito angustiado, em algum momento teu corpo vai dizer: ei, olha pra mim, né? A tua mente vai, né? Os surtos, eles também são sinais, as crises que a gente tem, crises de ansiedade, crises depressivas, são sinais de que chega. Só que a gente não escuta porque a gente entende e cresce entendendo que precisa engolir tudo e aguentar tudo e dar conta, né? Então é um lugar muito doloroso e muito difícil. Principalmente porque a gente não se permite, muitas vezes, não estar bem. Né? Muitas vezes eu chego em casa e eu não tô bem, né? Porque eu também tenho meus dias de luta e meus dias de glória, né? Então eu chego em casa e minha filha me olhou. Hoje eu falei pra ela: ai, filha, eu tô com dor nas costas. Ela tava querendo um colo. E aí ela me disse: ah, mas você não tá bem hoje? Amada. E aí eu disse: não, filha, hoje eu tô legal. E aí ela lembrou: mas outro dia você não tava bem, você chorou, né? E eu: sim, filha, eu chorei, porque às vezes eu não tô legal. Mas tudo bem chorar, né, mãe? Sim, filha, tudo bem chorar. E aí eu comecei a entender: opa, eu acho que eu tô começando a fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. Sabe que a Olivia, outro dia, nossa, eu parei para pensar no que ela me disse. Ela tinha recebido um convite para ir num lugar e ela disse que não iria. E aí ela justificou porque não iria, porque tinha um outro compromisso e tal. E a pessoa respondeu para ela: ótimo, então eu te perdoo. Daí ela me olhou: mãe, ela não tem que me perdoar. Daí eu disse: como assim, Olivia? São as minhas escolhas. Maravilhoso. Né? Daí eu pensei: nossa, fui eu que coloquei essa criaturinha no mundo. Quando a gente consegue, sabe, ver que nós temos escolha assim e que o não também é uma das nossas escolhas, sim, eu acho que a gente vira essa chave. Totalmente, porque eu sempre falo que dar limites é vida, né? Se a gente não coloca uma porta na nossa casa, todo mundo vai entender que pode entrar a qualquer momento. E dar limites na nossa vida é a porta da nossa casa, né? Eu costumo falar que dizer que não para o outro é dizer que sim para si mesmo, né? E não é fácil, porque nós crescemos entendendo que não podemos sofrer, não podemos tem que agradar o outro. Isso, não podemos dizer que não. Imagina que eu vou chorar na frente da minha filha. Não, né? Nunca, mas eu vou demonstrar fraqueza. Sim, eu vou chorar porque eu não tô legal, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, né? E mesmo com a minha terapia em dia, é nesse sentido, né? O choro faz bem, é uma terapia. É também importante, é terapêutico. Então, eu acho que é sobre entendermos que dizer não é um processo
é um caminho muito longo a se conquistar até conseguir dizer que não, né? Principalmente na vida adulta. Eu falo que na adolescência, ou quando a gente é criança, a gente fala que não com um pouquinho de mais facilidade. Verdade. Né? Quando somos adolescentes, a gente se revolta, se rebela, mas aí vem toda uma sociedade, uma educação repressora que diz assim, não, tu não pode dizer que não pra tua mãe. Eu tô mandando tu fazer, né? E eu não tô falando sobre não dar limites pras crianças Sim, e mas pras a partir adolescentes. daí, essa dificuldade de dizer não, ela vai se Ela vai estendendo a todas se as áreas da vida. potencializando e se estendendo, sem dúvidas. Então, é muito difícil esse lugar da gente se permitir dizer que não. Né? Então, eu sempre digo, dizer que não aos outros é dizer E que sim acaba pra si. também como uma forma da gente prevenir um relacionamento abusivo, seja Sim. ele com um envolvimento romântico ou no trabalho, porque uma pessoa que consegue impor limites, ela não deixa o outro atingir ela com tanta facilidade, né? E aí eu destaco uma outra questão, né? Pra gente aprender a dar limites, a gente tem que ter sido acolhido e a gente tem que ser permitido a dar limites. E os nossos limites têm que ser respeitados também. Então, é um processo muito anterior, né? Por isso que quando a gente começa na terapia, né, na psicoterapia, assim, a gente fala que é uma longa trajetória para a gente aprender a dizer que não. E aí, claro que vai evitar relacionamentos abusivos, mas a gente também não vai ter controle sobre tudo, Claro, né? exatamente. E muitas vezes isso vai bater na nossa porta Uhum. e a gente não vai saber lidar com isso porque não foi dito pra gente que nós podemos escolher. Foi dito que a gente tem que tolerar tudo. Ai, não dá bola. Ai, deixa assim. Ai, não tem problema se eu tenho 2 compromissos no mesmo dia. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Isso é muito invasivo, né? Isso é muito pesado. Então, a gente se permitir dizer que não, colocar esse limite, colocar essa porta na nossa casa, é sinal de saúde mental, né? É a busca por saúde mental também. Respeitar os nossos limites e respeitar o limite do outro é importantíssimo. A gente também está vivendo numa sociedade que muitas vezes, apesar de a gente falar muito sobre a questão de saúde mental, ainda é interpretado como muito mimimi. As pessoas ainda não veem a depressão como uma doença, né? Infelizmente, principalmente com as mulheres. E eu já tive assim um caso gravíssimo de depressão na minha família. Com a minha mãe, ela tem depressões sazonais, até graças a Deus faz anos agora que ela consegue resistir, mas há uns anos atrás, quando a Olivia tinha 2 anos, ela teve uma depressão tão profunda que eu olhava para aquela mulher e eu não reconhecia minha mãe, porque a minha mãe não estava naquele corpo. O olhar dela me atravessava sem me enxergar. A grande paixão da vida dela, as netas, ela nem conseguia chegar perto. A comida provocava ânsia de modo que ela não comia. Ela não queria levantar, ela não queria tomar banho, ela não queria comer, ela ficou hospitalizada, dormindo e com soro para conseguir ter forças. Eu pensei que eu ia perder a minha mãe para depressão. E aí todos nós nos perguntávamos por quê? O que desencadeou? A culpa é nossa? O que a gente pode fazer? É uma dúvida e quando vai se agravando, toda a família adoece. Sim, a depressão ela não é só do paciente, né? Ela é da família toda, assim. Depressão, a família toda adoece em conjunto, sem dúvida. E é um lugar muito difícil esse, Nossa, né? De impotência, né? triste, é dolorido. E é isso. E o que acontece? Se a gente vê, e eu não tô subestimando nenhuma doença, tá? Mas se a gente vê alguém acamado no hospital por um câncer, é mais fácil de entender. A empatia, ela funciona melhor. Porque é físico. É. Né? E não tô dizendo que não dói, é óbvio que dói, mas ambos doem, sabe? Não tem esse lugar de, ai, mas é só uma depressão. As pessoas subestimam muito o diagnóstico. Você não precisa estar assim, a sua vida é maravilhosa, você não tem do que se Tem queixar. tudo. E aí tá assim, ingrata. Isso. Né? Como assim a gente faz tudo pra ti? E olha só, você não reage. E assim, é muito difícil o lugar da pessoa que está em sofrimento. Eu entendo o lugar da família. Eu entendo muito e tanto que quando eu atendo pacientes, normalmente eu trabalho a família em conjunto nesse lugar, porque eu acho que a família também precisa ser olhada e principalmente orientada, né, a como lidar. Mas algumas famílias não permitem, porque entendem ainda como uma frescura, como o que te falta, né? Se eu tô te dando tudo. Eu te dei dinheiro, eu te dei educação, tu estuda na melhor escola, tu tem todas as roupas que tu queres. Como assim tu me diz que tá com depressão? Né? Então, isso é muito difícil ainda de aceitar e entender que é uma doença muito grave, né? E que leva à morte, se não tratada. E isso é muito sério, né? A gente entender que, assim como qualquer outra, é algo que vai prejudicar e vai corroendo dia a dia. Cada dia que não está em tratamento, aquilo vai afundando. Os relatos que a gente escuta dos pacientes são muito impactantes, assim, das pessoas dizendo que se sentem em pó,
que enxergam o mundo todo cinza. Sabe, assim, são relatos de um sofrimento muito intenso. De pessoas que vivem assim desde a infância. Nossa. E chegam na vida adulta, e aí com uma crise muito grave, ou com algum episódio específico, que é a cereja do bolo, né? É, Que faz aquilo explodir, assim. Ou eu costumo dizer implodir, né? Porque é uma implosão. Uhum. Acabam chegando e entendendo que a vida é assim. Mas é assim, sempre foi assim. Eu sempre enxerguei tudo A vida é cinza. assim. Ela é assim, o mundo é assim. Não, como assim, né? Uhum. Como assim não é visto antes, não consegue se fazer nada antes. E claro, tu vai pegar uma criança, um adolescente ainda mais intenso, né? E aí tu pega o histórico de bullying, né? Assim, mas o que fez isso acontecer? É uma sucessão de E acontecimentos. às vezes pequenos acontecimentos constantes. Isso, e assim, tudo que acontece desde a nossa concepção lá na barriga da nossa mãe interfere em quem nós somos hoje. Tudo tá na nossa mochilinha. Eu costumo dizer que a gente carrega uma mochila muito grande nas nossas costas, que tá desde o momento da que a gente é concebido lá na barriga da nossa mãe até agora. Então, não vai ser um fato isolado que vai desencadear. Talvez um fato vá fazer aquilo implodir. Transbordar, né? Aquela gotinha. Exato, aquela gotinha no copo, Até constantemente, até que em algum momento vai transbordar. E se transbordar a tempo da gente auxiliar, ótimo, né? A gente chegou a tempo. Mas muitas vezes não chegamos a tempo, muitas vezes não é visto a tempo. E se perde. E se perde E muito. quem fica? Porque aquele sentimento de desamor, sabe quando você acha que você ama tanto a outra pessoa e a outra pessoa não consegue te amar tanto a ponto de querer viver por você, querer viver porque você tem esse amor para oferecer. Isso acontece muito entre um casal que de repente um deles né, se suicidou, um filho, um pai pensa, nossa, todo o meu amor não foi o suficiente. E é um luto que eu acredito que é muito mais difícil do que superado que qualquer outro luto. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o que a gente percebe muito é que não tem a ver com o que o outro está sentindo em relação a mim. Isso já não faz mais sentido. Exatamente. A pessoa está num grau de sofrimento tão intenso que não encontra outra forma de solucionar a sua dor senão a morte. Ela não está buscando a morte, Michelle. A pessoa que vai se suicidar, ela não quer morrer, ela só quer parar de sofrer. São coisas diferentes. Imagina o grau de sofrimento de alguém para chegar nesse ponto. Exatamente de não isso. ver nada na frente. E olha, eu me arrepio falando. Também. Eu tô toda arrepiada, porque assim, o que eu atendo familiares de pessoas que se suicidaram, e eu atendo, né, pessoas que tentaram suicídio. A gente tem essa visão mais ampla, assim, e é muito difícil para ambos, assim. O familiar fica tentando entender, se culpabilizando, né? Entendendo, mas por quê? E isso foi com quem foi, né? Foi levado junto. Essa pessoa muitas vezes nunca demonstrou algo diretamente como se espera. Talvez deu alguns sinais, mas não foi percebido, porque é frescura, porque a gente não entende. Nós temos até uma questão religiosa muito forte nesse ponto, não é? Porque a questão do suicídio, você não entra no céu, você não vai ser acolhido, você vai ficar no purgatório. E numa região italiana de uma cultura assim católica muito forte, também foi um ponto em que pouco se fala, pouco se conversa, principalmente nos antepassados. Fica tudo muito velado, né? Exatamente. A própria família não gosta de falar sobre isso. E aí não fala depois que acontece, não consegue conversar antes de acontecer, e aí ninguém consegue resolver a questão. Eu acho que a questão, se a gente for pensar a sociedade num geral, tanto religião quanto tudo, a né? forma com que a gente enxerga, pensa, a forma com que a gente cresce entendendo que não pode sofrer. Como é que tu vai demonstrar que tu tá querendo se matar, né? As pessoas vão dizer, para de frescura. Ai, tu tem tudo, a gente volta pra aquele lugar. Que a gente conhece, quem vai se matar não fala. Ai, sim, não, isso não é fica clássico. dizendo que vai se matar. Isso é clássico. E outra que eu escuto muito é, nossa, mas tu foi muito corajoso em tentar se suicidar. Isso eu já ouvi muito, assim, das pessoas entendendo que é um ato de coragem. Gente, não é um ato de coragem, é um ato de sofrimento intenso. Desespero. É muito desespero. E, assim, são segundos, tá? A pessoa, por mais que tenha ideação suicida, a gente tem... Eu sempre falo uma coisa pros pacientes quando eles chegam pra gente entender o que é um risco de suicídio, o que é uma ideia, né? Em algum momento da vida, todos nós podemos pensar assim, não aguento mais.
sabe? Não aguento mais. Todos nós podemos pensar. E tá tudo bem, né? Agora, quando isso se torna preocupante, é quando tu começa a planejar, é quando isso é recorrente, é quando tu começa a pensar, poxa, quem sabe se eu ficar nessa sacada e eu cair dela. E é nesse processo que as coisas se formam, sabe? Ah, mas qual dói menos? Aí vai lá pra internet pesquisar. E busca. E aí a nossa internet ajuda muito, né? Muito, infelizmente. Infelizmente. Então tem esse ponto. Então vai lá. Ai, qual é o jeito, qual é o melhor jeito pra morrer? Tem E as até pessoas desafios que Tem unem pessoas desafios, com esse, né? Tem sim. Então isso é muito difícil, assim, porque é todo um processo, é uma construção. A ideação suicida ela é uma construção até chegar no ato propriamente dito. As pessoas costumam dizer que ficam flertando com a ideia de suicídio por muito tempo. Né? Ela tá sempre por aí rondando. Ela tá sempre por aí. E aí que a gente fala da cereja do bolo. É um estalinho, assim, é um clique pra isso acontecer, porque tá tudo muito já organizadinho. Os acessórios que foram comprados estão esperando, tá tudo muito formatado, esperando o melhor momento. Então isso é muito difícil, entende? Por isso que quando tem uma pessoa em risco, a gente precisa acionar toda a rede familiar. Né? Para todo mundo estar assim, bom, o que está colocando em risco essa pessoa? A gente precisa tirar de perto. São cordas, são facas, são armas, o que são né? A gente, óbvio, vai fazer tudo o que pode. Porque ninguém consegue ficar grudado. E aí tem um outro lugar, né? Horas. Tem o lugar de alguém que buscou ajuda, que fez tratamento a vida toda, mas em algum momento se suicidou. E aí a família diz, tá, foi tudo em vão? Né? E aí? Então, tem algumas situações que realmente são muito graves e que a gente não consegue reverter, assim. Alguém que tentou, já depois da tentativa, falou que se arrependeu, que foi realmente aquele impulso, sabe? Qual é a sensação do depois? Alguém já desabafou pra você sobre isso? Sim, muito. A gente escuta isso toda semana, assim, infelizmente, tá? Mas, normalmente tem Os relatos que eu recebo não são de um arrependimento, porque eles entendem que naquele momento era a única alternativa, sabe? Às vezes tem a frustração por não ter conseguido, tá? E aí a tentativa virá novamente, provavelmente. Um outro, e assim, depende de como vai ser conduzido, mas é mais uma questão para trazer sofrimento, tá? Mas o que eles trazem muito, que eu escuto de relatos tanto das mulheres quanto dos homens, é de eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Sabe? Ninguém mais consegue me ajudar. A gente recebe, muitas vezes, casos muito extremos. Tipo, olha, eu só tô aqui porque eu não sei por quê. Sabe? Assim, eu só tô aqui. Não sei mais o que fazer. E aí, claro, tem a função de muitas vezes a gente interna, muitas vezes a gente faz... Eu já tive pacientes que eu já fiz atendimento todos os dias durante, sei lá, um mês. Sabe? No mínimo, pra gente tentar conter um pouco isso. Então, são várias situações que a gente vai manejando de acordo com o que vem, assim. É muito difícil descrever como cada um sente, porque é tudo muito particular, sabe? Mas o que eu posso te garantir, assim, é que é um grau de sofrimento imensurável. E isso me afeta muito, assim. Eu ia perguntar, você como mulher, você como profissional, como não levar... Eu acho que é uma habilidade que a gente desenvolve, tá? E às vezes não consigo. Às vezes vai pra casa comigo. Então, assim, muitas vezes eu tô lá amamentando minha filha e fazendo ela dormir, por exemplo, e tô pensando, poxa, eu já atendi fulana, foi assim... Você vai desligar. Não, e assim, eu sou humana, né? Então, além de, enquanto psicóloga, eu estar ali à disposição, eu também me solidarizo com aquela dor, com aquele sofrimento que é visto, assim. É muito difícil, assim. Eu confesso que eu acho que é uma habilidade que a gente desenvolve. Coisas que são nossos tripés, assim, da profissão, auxiliam muito, mas é um lugar muito difícil, assim, de lidar. Depois da pandemia, isso se intensificou muito, né, Michelle? Intensificou muito. Os quadros depressivos agravaram. Medo, ansiedade, crises de pânico. Com todos os profissionais colegas que eu venho conversando, estão todos com agendas lotadas, assim. É um bom sinal, por um lado, porque as pessoas estão buscando ajuda. Né? Estão buscando ajuda. Mas, por um outro, imagina quantas outras pessoas que não estão buscando também estão adoecidas e não estão se permitindo buscar, né? Essa ajuda, se permitindo se compreender e entender que as coisas podem melhorar. A gente não precisa ver o mundo cinza a vida toda. A gente pode colorir, tem como. A gente pode colorir, com certeza. A máxima de que todo mundo precisa de terapia é verdadeira? Sem dúvida. 100% Já gaguejar, eu acho que fiquei até emocionada. Sem dúvida nenhuma. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que deveria ser uma disciplina da escola. Sabe? Ter um horário semanal para os adolescentes, para as crianças poderem ter contato com a psicoterapia lá atrás. Que amor.
porque evitaria tanta coisa. Porque muitos dos quadros que a gente vê hoje são de traumas vividos no contexto escolar. Aham. Precisamos falar sobre isso e continuar falando sobre isso. Cissa, obrigado pela tua participação. Na próxima a gente vai falar sobre sexo. Posso contar contigo? Claro que sim. Obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Até a próxima, gente. Até. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.